Em 2014 e 2022, a União Europeia iniciou regimes de sanções contra a Rússia. As listas de entidades e indivíduos deveriam originalmente atingir apenas as elites econômicas e políticas russas. Mas, desde 2024, a lista foi ampliada para incluir desinformação e vem sendo usada para atingir jornalistas e acadêmicos, até mesmo em países da UE e do espaço Schengen, como os cidadãos alemães Alina Lipp e Hussein Dogru, ou meus compatriotas Jacques Bode e Nathalie Jambe. É uma realidade distópica, mas certamente não é a primeira vez que algo assim acontece. Para discutir os precedentes históricos, recebo hoje novamente o professor David N. Gibbs, professor de História na Universidade Estadual do Arizona. David, bem-vindo de volta. David, welcome back. Proud, amazing. Thank you for having me. Well, thank you. Obrigado por me receber. Bem, obrigado por dedicar um tempo para fazer isso, porque você realmente estudou o macartismo e tem algo a nos dizer sobre isso e sobre os paralelos que está vendo entre o que aconteceu nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960, com o medo do comunismo e a situação atual da União Europeia. Você poderia explicar melhor isso? Could you elaborate on that? Yes, I think that Sim, acho que o que existe no macartismo é uma espécie de variante distintamente americana da repressão política. Nos Estados Unidos, temos proteções constitucionais muito fortes das liberdades civis. A primeira emenda garante a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A quinta emenda garante o devido processo legal. E a Constituição tem um status particularmente elevado porque é vista como um documento reverenciado na cultura política americana, quase mítico ou até religioso. Os cristãos evangélicos a veem quase como a Bíblia. Portanto, ela realmente exerce uma influência enorme. Houve algumas restrições à capacidade de prender pessoas apenas porque outros não gostam de suas opiniões políticas. Isso também acontece nos Estados Unidos, mas é relativamente uma exceção. Acho que o macartismo eu definiria de forma ampla como um tipo distinto de repressão, que envolve intimidação e ameaças à sua carreira ou reputação, combinadas com vigilância em massa. E é aí que está sua origem. Sei que você está nas Filipinas agora, então as origens disso estão, na verdade, nas Filipinas, dentro do Império Americano, após a conquista de 1898. Bem, antes de discutir a história mais profunda, quero apenas observar que estamos, sem dúvida, vendo um ressurgimento do macartismo hoje, com uma obsessão constante pela Rússia, basicamente pela desinformação russa, e acusações constantes de que as pessoas são fantoches russos, ou agentes de desinformação, prejudicando sua reputação de uma forma quase impossível de refutar. Como você prova que não é um agente russo? Não tem como fazer isso. Portanto, o enorme dano causado à sua reputação e credibilidade, apenas por acusá-lo disso, ainda que falsamente, é muito eficaz e tem sido amplamente utilizado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E, novamente, uma das contribuições distintivas da América para a história mundial é essa nova técnica do macartismo. O uso da intimidação e, essencialmente, de formas de difamação como principal método para lidar com pontos de vista perturbadores ou ameaçadores. Mais uma vez, uma maneira de lidar com pontos de vista que você não gosta é refutá-los, mostrar que estão errados, apresentar evidências de que estão errados, e então é possível argumentar de um lado para o outro. Há responsabilidade nesse processo. Mas toda a ideia do macartismo é evitar a responsabilidade e fazê-lo por meio de meios sutis, que são essencialmente irrefutáveis e não suscetíveis à lógica ou à evidência. Então, uma repressão básica que leva diretamente à criminalização. Embora precisemos cuidado aqui, porque os aspectos legais de algo ser considerado crime e o que realmente está acontecendo na União Europeia e o que é o macartismo são conceitos distintos. Mas só para deixar claro, você está dizendo que nos Estados Unidos, neste momento, também existe um clima de repressão, embora provavelmente enorme. Enorme. Massive.
Well, I mean, I think there are two things. First of all, it must Sim. be said Bem, Trump quero is dizer, using acho que há duas coisas. Antes de tudo, é preciso dizer que Trump está usando, digamos, técnicas de repressão antigas, anteriores ao macartismo. Prender pessoas e expulsá-las do país porque você não gosta das opiniões políticas delas, ou simplesmente não gosta delas em geral. Isso está acontecendo. É completamente inconstitucional. Fico surpreso que ele esteja conseguindo fazer isso impunemente. Sabe, quando a Quinta Emenda, aliás, diz que ninguém deve ser privado do devido processo legal, ela não restringe isso apenas aos cidadãos. process of law. It doesn't restrict that to citizens. All right. Yeah, I mean, he establishes that Sim, quer dizer, ele estabelece isso na forma como interpreta a Constituição. Ele diz que a Constituição se aplica apenas aos cidadãos dos Estados Unidos. Ponto final. Então, segundo ele, todo o resto está fora de sua proteção. A Constituição não diz isso. Já temos uma decisão sobre isso da Suprema Corte, porque, na verdade, esses casos deveriam ser levados à Suprema Corte, certo? should be taken to the Supreme Court, right? It should be, yes. It tends to take a long time. Deveria ser sim. Normalmente leva muito tempo para percorrer todo o sistema judicial. Eles realmente deveriam acelerar algo assim, mas não fizeram isso. Pelo menos não completamente. Então, em algum momento, tenho certeza de que será declarado inconstitucional. Mas isso pode levar um tempo. E esse é um aspecto. Mas outro aspecto, que eu acho que é um exemplo muito mais puro de macartismo, é a forma como os democratas estão agindo. Acusando qualquer pessoa, na verdade. Quero dizer, isso acontece nos dois partidos, mas principalmente entre os democratas. Basicamente acusando qualquer um que discorde de qualquer aspecto da questão da Rússia, sabe? Da ameaça russa, como eles a veem. Qualquer pessoa que discorde de qualquer aspecto da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia é um agente russo. E os democratas também usaram isso, eu acho, contra Donald Trump, ironicamente, e o acusaram constantemente de ser um agente russo. And constantly have been accusing him of being a Russian agent. That was for all along. I mean, Isso sempre foi verdade. Quero dizer, em 2016, quando Hillary Clinton debateu Donald Trump, ela disse: "Você é um fantoche de Putin." Isso é puro macartismo, 100% macartismo. E também é obviamente falso, porque a maior parte do que Trump fez foi muito prejudicial à Rússia. Então a ideia de que ele é um fantoche de Putin é manifestamente falsa, mas os democratas ainda se apegam a ela. Há uma apresentadora de um programa de televisão muito popular. Acho que ela não é muito conhecida na Europa ou na Ásia, mas é amplamente assistida aqui. O nome dela é Rachel Maddow. E ela fala constantemente, parece quase 24 horas por dia, sobre a ameaça russa e se Donald Trump é um agente da Rússia. De novo, isso é macartismo. Então o macartismo está aí. Está em toda parte agora. You have McCarthyism going, it's everywhere now. And evidently it's in Europe as well. E evidentemente, isso também está acontecendo na Europa. E eu gostaria de dizer, quero dizer, a princípio, no direito existe a ideia de equilíbrio, em que basicamente ambos os lados, nenhum dos lados, sai parecendo muito bem aqui. Vamos colocar dessa forma. Ambos estão comprometidos com o uso da repressão, essencialmente de meios não democráticos para conseguir o que querem. E isso inclui os opositores de Trump, que estão usando esse porrete macartista como uma forma de estruturar o debate e bloquear qualquer discussão real, séria e adulta sobre o que está acontecendo na Ucrânia neste momento. E aliás, muito importante, isso também está acontecendo amplamente em relação ao Oriente Médio. Qualquer pessoa que critique Israel enfrenta grandes ameaças de ser expulsa da escola ou de perder o emprego. Quero dizer, isso está sendo feito em larga escala. I mean, that's being done at a wide scale. But if you accuse Donald Trump, Mas se você acusar Donald Trump de ser um fantoche de Netanyahu, então você sai do discurso educado e será chamado de antissemita, uma acusação de antissemitismo. É realmente impressionante, sabe, que quando líderes estrangeiros de fato exercem influência, não controle, mas há claramente influência, há claramente um lobby, alguém fica isento de acusações macartistas, certo? O verdadeiro macartismo é sempre sobre um inimigo imaginário, sobre algo que claramente não está acontecendo. about the boogeyman, about something that's clearly not going on. It's A boogeyman, that's right. The whole idea of McCarthy. Um bicho-papão, isso mesmo. Toda a ideia do macartismo é basicamente exageros ou invenções selvagens sobre um bicho-papão. Então, claramente, Putin foi reduzido a um bicho-papão.
E o antissemitismo está sendo usado das maneiras mais frívolas e absurdas. Ser judeu de forma alguma garante que você não será acusado disso. Isso não é um escudo. Muitos dos manifestantes nos campi contra as políticas de Israel em Gaza têm sido judeus, e isso não os protegeu de retaliações. O que me fascina, no sentido negativo, eu realmente odeio que isso esteja acontecendo, é que tudo isso é tão bem compreendido. Lembro que há 20 anos, nas minhas aulas de inglês no ensino médio, lemos um livro maravilhoso chamado As Bruxas de Salem. Acho que é de um cara chamado Miller, certo? É um livro muito famoso, escrito durante o macartismo, o primeiro macartismo dos anos 1950, sobre as caças às bruxas em Salem na década de 1690, ou algo assim. Isso é tão bem documentado e compreendido, e os processos são os mesmos, e agora está se repetindo novamente. São como 400 ou 500 anos dos mesmos mecanismos. Designar certos grupos de pessoas como bodes expiatórios e depois como agentes de Satanás. As bruxas eram agentes de Satanás, certo? Nos anos 50 eram agentes dos soviéticos, e agora são agentes de Putin. Funciona da mesma forma psicológica. E mesmo ensinemos essas coisas, Lenin versus Squid, na escola e tudo mais, it's como seguinte sorte, sei. O que você está vendo também é uma espécie de troca ideológica, ou, como George Galloway colocou, uma espécie de travestismo político, em que o macartismo ficava praticamente restrito à direita política, principalmente ao Partido Republicano. E agora parece ser mais comum no Partido Democrata. Até boa parte da esquerda ativista está se alinhando a isso. Tenho amigos que são basicamente de esquerda e eles condenam o macartismo e falam sobre como ele é horrível. E então dizem sim, mas Donald Trump claramente trabalha para a Rússia. Eles não percebem como. Havia um grupo chamado Sociedade John Birch, que depois que McCarthy caiu em desgraça, era um grupo de extrema-direita, financiado, acho eu, por industriais do setor de petróleo no Texas. Havia muito apoio empresarial, mas na extrema-direita era considerado um movimento marginal. Era uma visão muito conspiratória e acusava todo mundo de ser comunista e agente da Rússia. Muito do que o Partido Democrata está dizendo hoje é quase exatamente o que a Sociedade John Birch dizia em um período anterior, durante a Guerra Fria. E eles nem percebem o quanto isso os descredibiliza e o quão forte é o paralelo. Agora temos um renascimento do que antes era o pensamento conspiratório da extrema-direita, surgindo agora na esquerda política. Tanto no Partido Democrata, quanto na esquerda ativista dos Estados Unidos. Acho isso extraordinário. Realmente surpreendente. E está acontecendo também na Europa, inclusive na esquerda tradicional. O Partido Socialista da França, pelo que entendo, apoia totalmente isso. O Partido Trabalhista do Reino Unido apoia completamente. Os social-democratas na Alemanha também. Então estou errado quanto a isso? Você conhece a situação europeia melhor do que eu, acho. Não, você está certo quanto a isso. Embora eu qualificaria dizendo que no Partido Trabalhista foram necessárias várias purgas até chegarem ao ponto de se tornarem favoráveis. Quero dizer, havia os corbynistas, certo? E eles foram completamente exilados. Mas essa purga foi bem sucedida, e agora o Partido Trabalhista apoia firmemente toda essa abordagem antirrussa e macartista de controle da sociedade. Porque a questão central é que é preciso manter a própria sociedade livre dessas contranarrativas subversivas sobre o que está acontecendo. E me parece que, quanto mais a guerra é perdida na Ucrânia, piores as coisas ficam. E quanto mais a realidade se impõe, mais dura se torna a repressão. Você vê algum paralelo entre isso e o macartismo? O macartismo foi diferente nesse aspecto, no sentido de que o anticomunismo estava firmemente no comando no início dos anos 1950. Quero dizer, Truman era extremamente impopular, mas a ideia anticomunista era completamente hegemônica, e isso era verdade em ambos os partidos. O que se vê na Europa agora é um sentimento de desespero, refletido em várias coisas. Antes de tudo, acho que qualquer pessoa que observe com atenção pode perceber que a Rússia vai vencer a guerra. E neste ponto, não há como evitar isso.
E acho que as pessoas estão percebendo isso e ficando desesperadas. Mas há outra coisa pela qual estão desesperadas: a impopularidade dos principais líderes da Europa, algo quase sem precedentes históricos. Leaders of Europe is almost historically unprecedented. I mean, in most extreme cases, Macron, who Quero dizer, no caso mais extremo, Macron, que segundo uma pesquisa recente, está com cerca de 11%. 11% dos franceses apoiam seu presidente. Isso é incrível. Starmer não está muito atrás e Scholz também não. Eles estão bem a caminho de entrar na terra de Macron, que é universalmente desprezada por seu próprio povo. E acho que isso lhes dá uma certa sensação de desespero. Eles estão tão profundamente comprometidos com essa guerra que sentem que não podem recuar agora. Quero dizer, imagine, gastaram centenas de bilhões de dólares em uma guerra, reduziram o padrão de vida e, na Alemanha, começaram a desindustrializar o país de uma forma que provavelmente é irreversível. E então você perde a guerra. Como isso parece? Nada bom. Nada bom. how does that look? Not great. Not great. And so I think now there's a certain desperation. Então, acho que agora há uma certa desesperação e uma necessidade de usar métodos autoritários, legais e certamente profundamente antidemocráticos, porque eles não sabem o que mais fazer. Pelo menos é assim que me parece. No caso dos Estados Unidos, acho que o Partido Democrata ainda está em um estado de descrença pelo fato de Trump ter vencido. É realmente impressionante. Trump vem dominando a política americana há uma década inteira, e os democratas não têm a menor ideia do que deu errado. Nenhuma ideia. E certamente não acham que fizeram nada de errado. Eles não mudaram nada. Seria de se esperar que um fracasso como o que tiveram em 2016, e depois novamente recentemente, resultasse numa limpeza interna e uma perda de confiança na liderança. Mas nada disso aconteceu. Não houve nenhuma reflexão sobre o que fizemos de errado. Nada disso. Em vez disso, há um bicho-papão. É tudo culpa do Putin. Putin arquitetou tudo. E é por isso que temos esse problema agora. Então, acho que há um certo desespero entre os democratas e grande parte do establishment político que ainda não se reconciliaram com a ideia de que não há como voltar ao que era antes de Trump. Trump transformou a política americana, em grande parte de uma forma feia, mas ainda assim a transformou. E acho que nesse desespero surge isso. É impressionante pessoas altamente instruídas falando assim, mas é exatamente o que está acontecendo. Eles dizem que é tudo por causa do Putin. É por isso. Eu ouço isso o tempo todo. Sério. Porque, quero dizer, no Japão, sabe, onde eu estou, esse não é um tema tão grande, certo? Essas discussões sobre o que está impulsionando a guerra. Então não estou tão exposto a esse tipo de conversa acadêmica, digamos assim. Mas como podemos entender isso? Porque há argumentos importantes de alguns analistas, o mais relevante provavelmente Brian Berletic, que dizem, veja, tudo isso faz parte de como os Estados Unidos funcionam como sistema. É o partido único. Você tem diferentes variações da mesma direção, ou diferentes faixas indo para o mesmo lado, mas ainda é a mesma direção. E é uma direção voltada para manter uma guerra constante, por um motivo ou outro. E é uma guerra para onde as coisas estão indo. No momento, pode ser que a guerra esteja se expandindo da Ucrânia para a Europa. Então, preparar a Europa e deixá-la pronta, moldando-a para isso, de modo que a guerra com a Rússia pareça inevitável. E se você ouvir os europeus, é isso que parece sair da boca deles. Eles estão realmente dizendo, precisamos estar prontos. Outro dia, algum comandante da OTAN disse que ataques preventivos contra a Rússia agora deveriam ser considerados de natureza defensiva. Tá ficando insano. É como o som dos tambores. E o pessoal em Bruxelas continua aplaudindo isso. Eles dizem, sim, é isso que precisamos fazer. Precisamos estar prontos. E os alemães agora falam sobre Kriegstüchtigkeit. Estar pronto para a guerra. Ser capaz, ter a capacidade de travar uma guerra. Isso teria sido impensável há apenas 4 anos, porque é tão reminiscentemente sombrio dos piores tempos da Alemanha no século passado, certo? Acho também... Sim, desculpe, pode continuar. Eu ia dizer que realmente me lembro. Quero dizer, já estou por aqui há um tempo.
Lembro que durante a Guerra Fria, e até nos anos 90, nós americanos, que sabíamos ler em línguas estrangeiras, tentávamos conseguir jornais europeus. Eu lia francês, lia o Le Monde, lia a imprensa britânica. Era muito melhor do que a imprensa americana, porque eles noticiavam todo tipo de coisa que você não via na mídia dos estados. Eram muito mais críticos em relação à política americana e cobriam uma variedade maior de assuntos. Lembro que durante o reinado do Shah, nos anos 70, se você quisesse ler sobre o quanto o Shah era impopular, sobre como ele usava a tortura contra o próprio povo, tinha que ler o Le Monde, porque era lá que isso era noticiado. Não é mais assim. A imprensa europeia está péssima agora. Tão ruim quanto, se não pior, do que a americana. It's at least as bad, if not worse, than the American press. The European press is now downstream New York Times. A imprensa europeia agora segue o que vem do New York Times. Quero dizer, eles recebem o New York Times todas as manhãs e depois escrevem o que aqueles artigos dizem. Tudo vem de lá, Suíça, etc., e assim por diante. Está tudo muito bem integrado agora. Mas uma das coisas de que me lembro sobre o macartismo e um dos temas principais deste romance, e da peça, na verdade é uma peça de teatro, As Bruxas de Salem, é que se trata essencialmente de uma psicose coletiva. Claro que não existem bruxas, certo? Claro que não existem pessoas que fazem feitiçaria ou que estão ligadas ao diabo. Mas quando todo mundo começa a acreditar nisso, você começa a enforcar pessoas, certo? Literalmente fazer as caças às bruxas. Então é uma psicose coletiva que se espalha, e se espalha, e se espalha. Vimos isso no macartismo? E em que momento isso se esgotou? Did that run itself out? Well, a little bit. I mean, if you don't mind, I'll go a little bit. Bem, um pouco. Quero dizer, se você não se importar, vou entrar um pouco na história aqui. A história realmente começa nas Filipinas, com o colonialismo dos Estados Unidos, a conquista das Filipinas. E sabe, depois da pacificação em massa, acho que matamos cerca de 200 mil filipinos nesse processo, no início do século XX. Os Estados Unidos, em consonância com suas tradições democráticas, ou com o que achavam que eram suas tradições democráticas, começaram a permitir certo grau de organização e atividade política pelos próprios filipinos. Imagino que em preparação para uma independência distante e eventual, que acredito veio em 1946. Independence, I think, came in 46. And at the same time, I'm sorry, do you want to ask? May I add? E ao mesmo tempo, desculpe, você quer acrescentar algo? Bem, quero dizer assim de ótimo. Let's keep them over there. Well, I mean, just Right. Yeah, no, that's true. That was a trend. Sim, é verdade. Havia aqui um elemento fortemente anti-imigrante, especialmente em relação aos asiáticos, baseado em considerações raciais, racistas. Mas, de qualquer forma, ao mesmo tempo em que havia esse movimento em direção à abertura política nas Filipinas, a inteligência do exército dos Estados Unidos iniciou um projeto de vigilância em massa. Foi uma ideia de um personagem obscuro, chamado Ralph Van Demmen, que era um oficial de patente intermediária, e mais tarde alcançou o posto de major-general. Ele se tornou um dos principais conselheiros do macartismo nos Estados Unidos. Mas era uma figura muito talentosa. Eu não gosto de fazer julgamentos de valor, como normalmente tento evitar, mas vou fazer um aqui. Ele foi uma daquelas pessoas que usaram todos os seus talentos para tornar o mundo um lugar pior. All of his talents to make the world a worse place. And what he did is he established. O que ele fez foi estabelecer uma série de... Bem, você sabe, naquela época não existiam computadores. Então ele usou fichas de índice, como aquelas que as bibliotecas estavam começando a usar para catalogar livros. Ele começou a compilar informações de vigilância sobre a elite filipina, com elite definida de forma muito ampla, basicamente qualquer pessoa que tivesse ensino secundário. Ele passou a reunir qualquer informação comprometedora que pudesse sobre eles, em termos de suas vidas sexuais ou atividades financeiras, e então começou a chantageá-los. Ao fazer isso, ele pedia outros nomes, outras informações incriminadoras sobre seus amigos, ampliando assim a lista. E ele tinha uma lista enorme, milhares e milhares de nomes. Ele simplesmente continuava sem parar. Isso acabou se tornando algo como um câncer, porque diferentes facções da inteligência militar dos Estados Unidos não se davam bem e começaram a vigiar umas às outras.
usando as mesmas técnicas umas contra as outras. Basicamente, quando ele voltou aos Estados Unidos, a conclusão era que, se você olhasse superficialmente, parecia que os Estados Unidos estavam democratizando o país. Mas, nos bastidores, a inteligência do exército estava puxando as cordas, por assim dizer, por meio de intimidação e chantagem. E é aí que está a origem do macartismo moderno. Ele voltou. Desculpe, você queria acrescentar algo a isso? I'm sorry, do you want to add something to that? No, it's just Não, é simplesmente fascinante, não é? Se você quer fingir que tem uma democracia, mas ainda quer dar as ordens, então acho que é isso que precisa fazer. Você precisa garantir que as pessoas que não estão de acordo estejam em outro lugar, escondidas em alguma lista. Exactly. You have to have the pretense of democracy. Exatamente. É preciso manter a aparência de democracia, ou pelo menos as formas da democracia, mas garantir que as pessoas digam a coisa certa. E é melhor que digam a coisa certa se você tiver informações sobre elas. Isso também indica que não se pode realmente ter um império e uma democracia ao mesmo tempo. Porque Ralph Van Damon voltou para os Estados Unidos e então se tornou uma figura amargamente reacionária, antiliberal, anticomunista e assim por diante. Ele começou a reunir informações sobre esquerdistas nos Estados Unidos. Acredito que ele tenha voltado pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E depois da Revolução Bolchevique, em 1917, o Departamento de Justiça, sob a direção do presidente Wilson, começou a prender radicais de todos os tipos, basicamente. Radicals of all sorts, basically, not just communists, but anybody who was a radical. Não apenas comunistas, mas qualquer pessoa que fosse considerada radical. Eugène Fell Debs, líder do Partido Socialista, era uma figura pública importante. Ele recebeu cerca de 1 milhão de votos na última eleição. Foi preso sem outro motivo, além de se opor à guerra, e ficou na prisão por 2 anos e meio. Ele chegou a concorrer à presidência em 1920, de dentro da cela, e obteve 1 milhão de votos. A pessoa realmente responsável por isso era um jovem de 24 anos chamado J. Edgar Hoover, que foi colocado no comando do Bureau of Investigation, mais tarde o Federal Bureau of Investigation, e basicamente o impulsionou enormemente. A pessoa que o estava ajudando era Ralph Van Damon, que basicamente lhe entregou todo o seu sistema de uso de fichas para compilar informações. As pessoas as organizavam de forma elaborada. Isso foi fácil para J. Edgar Hoover, porque no ensino médio ele havia trabalhado na Biblioteca do Congresso, que estava indexando seus livros, então ele entendia o conceito. Ele começou a compilar, e começaram a ocorrer o que se poderia chamar de prisões extraconstitucionais. Todas essas prisões eram inconstitucionais. Mais tarde foram declaradas inconstitucionais. Não se pode prender pessoas com base em discurso. Isso é ilegal, segundo a primeira emenda da Constituição. Mas eles fizeram isso mesmo assim, e mais tarde foi declarado inconstitucional. J. Edgar Hoover estava meticulosamente reunindo arquivos sobre todo o mundo. Ele começou a fazer isso de forma obsessiva, concentrando-se especialmente na vida sexual das pessoas. É muito provável que fosse um homossexual enrustido que odiava a homossexualidade quase tanto quanto odiava o comunismo e o socialismo. Ele adorava coletar informações sobre a vida privada das pessoas, não apenas dos homens, mas também das mulheres. Houve uma greve geral em Seattle que tinha um caráter bastante radical. A maneira como ele a quebrou foi chantageando a esposa do líder do movimento. Ela estava tendo um caso. Ele disse a ela: "Vou destruir sua reputação a menos que você me dê todas as informações que eu quero." E usou isso para acabar com a greve. A intimidação era o método usado. E isso acabou se tornando, realmente, Joseph McCarthy foi quase uma figura secundária nisso tudo. Foram J. Edgar Hoover e Ralph Van Damon que estiveram de fato no centro do que viria a ser o macartismo. De qualquer forma, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o FBI havia se transformado em uma enorme organização dedicada a combater espiões alemães. E J. Edgar Hoover estava muito relutante em abrir mão do grande número de agentes
e dos recursos que havia obtido. Assim, ele aderiu com entusiasmo ao esforço anticomunista, começou a reunir informações sobre comunistas e depois se voltou contra eles. Os presidentes, aliás, tinham pavor dele, pois acreditava-se amplamente que possuía informações comprometedoras sobre cada um deles, e por isso não queriam interferir em suas atividades. Não foi o Epstein quem inventou a ideia de manter listas de podres sobre as pessoas. Desculpe, isso é só uma observação lateral. Bem, Epstein, uma das razões pelas quais acho que as pessoas desconfiam dele. Deixe-me dizer, eu não sei muito sobre Epstein. Não faço ideia se ele trabalhou para algum serviço de inteligência ou não. Mas um dos motivos pelos quais as pessoas suspeitam que ele possa ter tido ligação com o Mossad, a CIA, AI, o MI6, ou talvez com os três, quem sabe, é que ele parecia agir da mesma forma que agentes de inteligência costumam agir. Basicamente, você oferece mulheres atraentes, neste caso, meninas, menores de idade, faz com que pessoas famosas durmam com elas e depois as fotografa fazendo isso para poder chantageá-las depois. Essa é uma técnica clássica de inteligência. Mas, de qualquer forma, a esquerda americana era muito poderosa depois da Segunda Guerra Mundial. Esse foi realmente o único momento em que a esquerda teve poder de verdade. E eu acho que uma das razões pelas quais houve a Guerra Fria, não a única, mas uma delas, foi que ela serviu como desculpa e justificativa para esmagar e destruir a esquerda, o que de fato aconteceu. O Partido Comunista era muito popular. Havia outros partidos também. E a ideia geral era basicamente que J. Edgar Hoover ajudou a destruí-los. Ele fez isso pelo método clássico. Obteve informações sobre eles. Fez com que fossem demitidos de seus empregos por qualquer tipo de atividade de esquerda. E claro, isso se espalhou. À medida que se espalhava, ele começou a usar o mesmo método, não apenas contra os esquerdistas. Mas as pessoas de quem ele não gostava na administração Truman, ele começou a afirmar que estavam cheias de comunistas. Ele passou a intimidar Dean Acheson, um dos arquitetos da Guerra Fria e da política anticomunista. E então surgiu Joseph McCarthy. McCarthy foi eleito senador por Wisconsin em 1956. Ele não tinha um histórico legislativo significativo e, na verdade, nenhum interesse real no anticomunismo. Tudo começou porque, em 1950, ele enfrentava a reeleição e não tinha muito o que mostrar. Então, ele se reuniu com um grupo de amigos que eram professores da Universidade de Georgetown, uma universidade católica muito conservadora. E eu estudei em Georgetown. Aliás, então me lembro de que era um ambiente muito, muito conservador. Na verdade, era um pouco assustador. Ele estava jantando com os amigos em Georgetown e disse: "Eu realmente não tenho uma causa. O que poderia ser uma causa?" E eles sugeriram o anticomunismo. Basicamente disseram, sabe, o governo está cheio de comunistas. E veja, havia espiões soviéticos, mas todos já tinham sido descobertos, processados e assim por diante. Em 1950, não restava ninguém. Então ele começou a dizer, sabe, as principais instituições, o Departamento de Estado, estão cheias de comunistas. Então o exército estava cheio de comunistas. A CIA, em particular, considerou dizer que havia todo tipo de comunistas e assim por diante. E ele, você sabe, grandes arquitetos da Guerra Fria foram acusados de serem comunistas, como eu disse. E ele andava por aí denunciando essas pessoas. Ele inventou tudo. Em particular, ele admitiu que tinha inventado tudo. Começou a encenar eventos, dizendo: "Tenho em minhas mãos uma lista de comunistas no Departamento de Estado." Ele continuava mudando o número de comunistas aleatoriamente. Simplesmente esquecia qual era o número real. As biografias dele observam que ele era conhecido por inventar coisas o tempo todo, mas isso teve o efeito de uma intimidação em massa. Isso afetou não apenas o governo, mas também o meio acadêmico, que foi expurgado. Hollywood foi expurgada de roteiristas. O jornalismo foi expurgado. Havia expurgos acontecendo por toda parte.
e isso transformou a política americana. Se você olhar para os anos 1950, foi uma década tranquila, em que as pessoas tinham medo de dizer qualquer coisa. Foi uma década entediante em muitos aspectos, porque a dissidência era quase ilegal. Não era ilegal tecnicamente, mas se você discordasse, poderia ser chamado de comunista. Certo? E você perderia o emprego, perderia a reputação, e isso seria o fim. Mas vale destacar que havia uma série de TV muito interessante nos anos 1950, a original Além da Imaginação, com Rod Serling. The original Twilight Zone with Rod Serling. And it's interesting because Rod Serling. E é interessante, porque Rod Serling era alguém que realmente queria transformar a TV em um ponto de partida para discussões sérias sobre temas como guerra e paz. Ele havia combatido intensamente no Pacífico. Era muito contra a guerra, profundamente preocupado com a guerra nuclear e com os linchamentos de pessoas negras no Sul. Mas ele não podia falar sobre essas coisas. Por causa da repressão, não se podia discutir nada seriamente. Era preciso ficar calado. Então, o que ele fez foi muito inteligente. Se você assistir, vai ver como é engenhoso. Ele contava histórias sobre alienígenas do espaço, monstros, fantasmas e duendes. E tudo isso era sempre uma metáfora para questões políticas sérias. Muitas vezes, o macartismo era discutido nesse contexto. Esse é o cara com a frase de assinatura: boa noite e boa sorte. Não, esse é o Murrow. Ele era jornalista. Não, o Serling era outra pessoa. Mas vale a pena assistir como uma espécie de registro da cultura em uma era de repressão, que foi o que os anos 1950 foram. Sabe, o que me chama a atenção é que vemos esses padrões repetirem-se várias vezes. Então, se tomarmos esse como um padrão, o que estamos vendo na Europa agora provavelmente é só o começo. Provavelmente é uma fase inicial, porque os putinistas ainda são poucos e dispersos na sociedade civil, certo? E é preciso eliminá-los. Jagbo e Yam, e assim por diante, por praticamente qualquer motivo. Isso não tem nada a ver com Putin, especialmente no caso da Nathalie Yam. Ela é africana, sabe, uma anti-neocolonialista. Temos outros assim. Ora veja, você transforma isso em arma, usa contra essas pessoas e surfa na onda de histeria coletiva enquanto a alimenta. E então a próxima etapa seria dizer algo como: temos mais deles do que pensávamos. Eles também estão dentro da administração, também estão dentro das Forças Armadas. Precisamos fazer as purgas, certo? Assim isso cresce, se espalha, se metastatiza. E de certo modo, até a Revolução Francesa, no fim começou a reprimir o próprio povo, seus próprios filhos, certo? É meio que o caminho natural dessas coisas. Ainda não sei se devo pensar nisso como uma psicose coletiva ou como uma ferramenta de poder e dominação. Provavelmente é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu diria que é ambas. Acho que um dos problemas que temos na Europa, e também nos Estados Unidos, na verdade, é que houve uma necessidade enorme de usar propaganda para vender a guerra. O problema é que, ao meu ver, as elites começaram a acreditar na própria propaganda. Acho que é isso que está acontecendo aqui. É isso que estou vendo. Parece haver quase um tipo de fervor religioso entre pessoas que realmente deveriam saber mais. Acredito que o próximo golpe pode vir se tivermos uma recessão. As coisas podem ficar muito feias nas ruas, especialmente em um lugar como a França, que tem uma longa tradição de protestos contra políticas que prejudicam o padrão de vida. E assim, se houver uma recessão na economia, eu esperaria que a política saísse rapidamente dos parlamentos e fosse para as ruas, certo? Especialmente quando há pessoas sem nenhuma credibilidade pública. Devo acrescentar, aliás, que em geral sempre houve muita resistência popular na Europa contra a Comissão Europeia, vista como uma instituição basicamente e fundamentalmente antidemocrática. Sempre foi antidemocrática. E agora está aí, reprimindo as pessoas como se fossem bruxas. Suspeito que, com o tempo, isso possa causar muita desordem social. Este é provavelmente um dos poucos pontos em que eu não entendo completamente essa acusação.
Porque a comissão é eleita da mesma forma que qualquer governo em uma democracia parlamentar é eleito. Ela é escolhida pelas pessoas que são eleitas para o parlamento. Então, os parlamentares escolhem o chefe do governo, certo? E isso é muito comum na Europa. Portanto, esse é basicamente o único ponto em que eu diria que a acusação de não ser eleita talvez seja um pouco exagerada. Embora seja verdade que eles não participaram de uma eleição popular, simplesmente não é assim que a Europa funciona. Isso não o torna menos democrático, eu acho. Mas é claro, o problema é que essas pessoas estão reprimindo de forma muito severa os indivíduos e implementando esses tipos de políticas distópicas. E, na verdade, o que estamos vendo é uma tomada de poder pela União Europeia, poder sendo retirado dos Estados-membros e colocado nas mãos de Bruxelas, sem o devido processo, por pessoas que foram colocadas lá por parlamentares que contam com o apoio de, digamos, cerca de 30 a 35% dos europeus que sequer se dão ao trabalho de votar nas eleições da UE. Então há definitivamente um déficit, com certeza, mas por favor. Bem, o que estou vendo é basicamente que, sabe, eles podem muito bem estar certos. Obrigado por me corrigir. A tradição europeia é diferente nesse ponto, eu entendo. Mesmo assim, tenho a impressão de que nas margens políticas está surgindo um tipo de ressentimento populista. Quero dizer, isso aconteceu na Grã-Bretanha, o Brexit na Grã-Bretanha. Há um ressentimento populista por vários motivos. Um deles é simplesmente o nacionalismo, mas também porque isso é visto como um instrumento do neoliberalismo, o que de fato é. E acho que agora também se tornou um instrumento de guerra. Então há pessoas como Meretz falando abertamente sobre como precisamos reduzir o padrão de vida. Isso vai vir dos padrões de vida. Você tem o Macron falando sobre como precisamos aumentar a idade de aposentadoria. E essas coisas não são populares. Nunca foram populares. E não deveriam ser populares. Por que as pessoas consentiriam em ter seus padrões de vida reduzidos? Então acho que eles estão realmente brincando com fogo aqui. E acho que há uma percepção disso. Acho que é por isso que estamos vendo um certo desespero da parte deles, recorrendo a essas medidas extraordinárias sobre as quais estamos falando hoje. É assim que eu vejo a situação. E quanto aos paralelos com essa natureza extralegal do que está acontecendo? Porque na União Europeia, essas sanções são claramente, até pela própria Comissão Europeia, não apresentadas como medidas legais. Elas não são enquadradas como punições. A UERI afirma em sua página inicial, onde explica as sanções, que elas não são punitivas. São concebidas como uma educativa para corrigir o comportamento das pessoas sancionadas. Por isso, não se trata de uma ação legal. É uma ação educativa. Não, qual é a palavra? Uma ação disciplinar, porque essas pessoas não fizeram nada ilegal. Não fizeram. Tudo o que fazem é perfeitamente aceitável, justo e correto, mas agora isso resulta em algo que é uma punição severa, embora não seja apresentado como tal. É por isso que acho que esses casos precisam ser rejeitados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas é claro, você inverte a lógica, certo? Não é inocente até que se prove o contrário. É culpado até que consiga provar sua inocência. E provar a inocência é extremamente difícil, porque assim que a comissão altera uma palavra na pequena descrição naquele banco de dados estúpido, o caso precisa começar de novo. O Tribunal de Justiça da União Europeia vai considerar isso um novo motivo para a sanção. Então, quero dizer, você acaba criando esse monstro burocrático terrível que depois reprime os indivíduos. Temos paralelos com isso no macartismo? Bem, eu ia dizer que o que você está descrevendo aí, esse tipo de situação bizarra de que está falando, seria difícil de acontecer nos Estados Unidos. A situação americana seria diferente.
O motivo é que, mais uma vez, a Quinta Emenda oferece proteções robustas contra esse tipo de coisa. Seria muito difícil. Não impossível, já aconteceu, mas muito mais difícil de fazer no contexto americano, dada a forte reverência pela Constituição nos Estados Unidos. Uma forma muito mais típica de isso acontecer aqui, eu diria, seria algo assim. Haveria uma grande campanha pública para denunciar essas pessoas como agentes de Putin. Você começaria a ver matérias na imprensa sobre boatos de uma conta bancária secreta de onde elas estariam supostamente recebendo dinheiro de Putin. Sem nenhuma prova, é claro. E é assim que isso seria feito. As reputações seriam destruídas. Também haveria esforços para que os serviços de inteligência trabalhassem com empresas de internet para removê-los ou restringi-los nas redes sociais. Isso também já foi feito neste país. Em outras palavras, o governo não pode por si só remover coisas da internet, mas pode pressionar e trabalhar de perto com as empresas de internet, aconselhá-las sobre o que fazer, e então elas fazem isso por ele. A constitucionalidade disso é questionável, mas acho que os tribunais ainda não bloquearam essa prática, porque não é o governo que a executa, é o setor privado. Portanto, acredito que existam maneiras indiretas de fazer isso nos Estados Unidos, mas o tipo de autoritarismo extremo que você descreve é improvável de acontecer aqui. That's unlikely to happen here. Okay, I mean that's really one of the Certo. huge benefits Quero of dizer, the esse é US realmente um dos grandes Constitution, benefícios da Constituição dos Estados Unidos, o fato de que alguns dos fundamentos estão efetivamente escritos nela. O problema, é claro, no caso dos Estados Unidos, é sempre a quem ela se aplica. Certo. Quero dizer, todo o problema com... Bem, a escravidão só foi abolida depois da Guerra Civil, em 1864, certo? Então houve todo um período em que se acreditava que, não, esse grupo, na verdade, não fazia parte daqueles aos quais a Constituição se aplicava. É uma questão de aplicabilidade. Para os europeus, esse não é o problema. O problema é que não existem tais garantias legais ou constitucionais fundamentais. Há o jargão sobre isso, mas as pessoas que usam o jargão agora são as mesmas que estão reprimindo. Isso me parece realmente extraordinário. It's really quite extraordinary to me. Bem, novamente, acho que o que está acontecendo na Europa é um caso muito claro em que a ameaça à segurança nacional que eles enfrentam da Rússia é tão extrema, a iminência da guerra tão evidente, que eles dizem, não podemos ter quinta-colunistas, e temos quinta-colunistas aqui. Precisamos tomar medidas extraordinárias. Tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias. Suponho que seja assim que eles justificam isso para si mesmos. Em certa medida, acho que é provavelmente assim que também justificam isso publicamente. Provavelmente, mas quero dizer, se você olhar para os casos concretos, Nathalie Jump ou Hussein Dogru. Hussein Dogru é muito claro. Ele foi punido por sua defesa da causa palestina e Nathalie Jump por seu antineocolonialismo francês. E é absolutamente evidente que as pessoas que os colocaram nessa situação devem entender muito bem que o que estão fazendo é apenas encontrar uma desculpa para punir alguém. Então, as pessoas que fazem isso provavelmente não estão sob essa psicose coletiva, mas o público em geral acaba pensando, na verdade, não é tão ruim assim. E vemos isso também na Suíça, onde as pessoas agora estão discutindo se o nosso publicista mais franco, o nome dele é Roger Koppel, ele dirige a revista Weltwoche, pode estar em risco de ser sancionado pela UERA. Na semana passada, isso foi realmente discutido. E você vê esses comentários de outros jornalistas na Suíça e na Alemanha que dizem algo como, bem, seria bem feito, porque ele é um apologista de Putin. Isso se torna discurso, certo? Tanzestu por justu, que pode ser discutido e participar no nisso atualização. É aí que entra o macartismo, porque é intimidação. É instrutivo, digamos assim. E as pessoas pensam, se fizeram isso com Jacques Baud, o que as impede de fazer o mesmo comigo? Certo? E se você valoriza sua carreira, se valoriza o salário que recebe dela, especialmente se tem uma família,
Isso pode ser muito convincente. O jornalista da Weltwoche, imagino, aquele que você mencionou, provavelmente não quer perder o emprego. O que isso pode ser uma possibilidade nessas circunstâncias. I assume is a possibility under the circumstances. Felizmente, ele é um dos proprietários. Quer dizer, ele é o dono de toda a revista. Então ele tem algum tipo de proteção. E é alguém que fala abertamente. Ele é como a Suíça. Imagine um pouco como... Qual é o nome dele? Stimo Hirsch. Não, dos Estados Unidos. Ah, Tucker Carlson. Ele é como o Tucker Carlson suíço. Esse tipo de personalidade. Então ele certamente não vai se calar. Isso apenas reforça o argumento dele de que a União Europeia é um monstro draconiano. Ele também é ex-parlamentar na Suíça. Mas o ponto continua sendo que tudo se conecta, não é? Esse regime de punição e depois a espécie de aceitação semipública disso. Mesmo que apenas 20 ou 30% achem isso aceitável e 70% rejeitem, ainda assim existe um discurso público sobre o tema, e por isso acaba se tornando parte de como a sociedade funciona. E eu não sei, há também referências à União Soviética, onde os mecanismos repressivos eram muito claramente compreendidos, não eram? Bem, eles foram. Obviamente, muito do que você está descrevendo é bastante totalitário, o que está acontecendo aqui. Acho que uma das coisas que tem sido útil do ponto de vista das elites europeias e americanas é que o que elas fizeram na Ucrânia, toda a guerra da Ucrânia, em termos puramente técnicos, tem sido, do ponto de vista ocidental, incompetente. Elas começaram uma guerra que não podiam vencer. Agora estão perdendo e não sabem o que fazer. São incompetentes. Exceto por uma coisa. Conduziram a campanha de propaganda extremamente bem, devo dizer. Isso foi feito com grande confiança. Muito, muito bem. E o público, em sua maioria, foi convencido disso, como você observou. E claramente, se há essa terrível ameaça à segurança nacional, totalmente não provocada pelo Ocidente, é claro, então não se pode ter quinta-colonistas, pessoas que representem ameaças à segurança nacional. E isso cria uma espécie de paranoia, uma paranoia interna, uma obsessão com traidores e coisas do tipo, que é o que estamos vendo agora. Outra coisa que eu mencionaria, aliás, além da União Europeia, é George Galloway, claro, que é uma espécie de provocador. Ele estava na extrema esquerda do Partido Trabalhista, foi expulso do partido, e agora é meio que uma figura anti-guerra, muito fortemente anti-guerra, com apoiadores tanto à esquerda quanto à direita. E veja, ele basicamente foi detido no aeroporto de Gatwick, e acredito que tenha deixado o país porque está preocupado em ser preso, ou simplesmente impedido de viajar. Então está acontecendo um tratamento muito semelhante com George Galloway fora da União Europeia também. Não, quero dizer, só para deixar claro, chegamos ao ponto em que as pessoas precisam pensar em deixar a União Europeia e o Reino Unido. Quero dizer, a Europa neste momento, se você for uma voz realmente dissidente, não é mais um lugar seguro para você. Então as pessoas estão pensando ativamente sobre isso, e fico feliz por estar morando no Japão, porque isso não me dá uma proteção perfeita, mas torna o planejamento de contingências um pouco mais criativo, tem um pouco mais de liberdade. E na verdade o Japão não está tão alinhado com tudo isso quanto os outros, quanto os europeus. Mas falando sério, chegamos a esse ponto. E agora o outro lado pode dizer, você está exagerando. Vamos lá, somos uma democracia e está tudo bem. É como dizer, não, meus amigos, não está tudo bem. Isso não está bem. As mesmas pessoas que nos dizem que está tudo bem e que estão nos protegendo, estão fazendo isso reprimindo. Uma grande questão que eu tenho é basicamente que em algum momento, nos próximos meses, ficará óbvio que a Rússia está vencendo a guerra. Em algum momento, a Ucrânia começará a ceder, o exército começará a ceder. Estou surpreso que eles tenham resistido tanto tempo e certamente têm lutado com muita tenacidade mais do que eu esperava. Mas, em algum momento, se você tem essa enorme vantagem em artilharia e drones, como a Rússia claramente tem, eventualmente o outro exército vai ceder. Quero dizer,
eventualmente a Confederação cedeu nos Estados Unidos, a Wehrmacht cedeu na Alemanha. Isso acontece. Acho que isso está por vir. It happens. And I think that's coming. And when that comes, I think the European elites and E quando isso acontecer, acho que as elites europeias e americanas terão muito que explicar às suas populações. Isso vai ser muito constrangedor para elas. Mais uma vez, isso pode ficar muito feio se houver uma recessão. As coisas podem realmente ficar muito feias. As pessoas vão começar a perguntar: poxa, achei que estávamos vencendo a guerra. Achei que Putin estava prestes a ser derrubado. Achei que a economia russa estava prestes a entrar em colapso. E quando tudo isso se mostrar falso e as pessoas perceberem que foram enganadas, suspeito que as coisas vão ficar muito interessantes. Acho que é exatamente isso que as elites europeias temem. E é por isso que estão reagindo dessa forma. afraid of, and that's why they're lashing out. Yeah, but you're seeing already like how this externalization of all of Sim, that mas você já está vendo incompetence como is essa happening, externalização de toda essa with the incompetência talk about está how acontecendo, China saved com as Russia, conversas sobre como a how, China salvou a everybody Rússia, under the sun, como todo including mundo, North Korea, até os are the ones who norte-coreanos, saved Russia, supostamente and salvou a then Rússia. vice Então, versa, o inverso é how claro. the Como a soul determinação of da Ukraine Ucrânia was foi undermined by minada not por não doing terem enough, recebido o by not doing suficiente, enough, by por não terem by feito having too bastante, many, por haver Putin muitos apologistas de apologists Putin que who bloqueiam block mais ajuda. further, E é por isso que estamos further aid, and perdendo. that's why we're Quero losing. dizer, And that that's, Howard, I mean, isso é tão natural quanto a in a sense, própria it's natural guerra, as war, que se na frente doméstica reprimam essas vozes dissidentes. on the home front. De certa forma, é muito lógico que isso esteja acontecendo. Dissenting voices, right? In a sense, it's very logical that this is happening. Well, everything you said is true, but there could be some Bem, limits to it. sabe, The model tudo que você disse é verdade, mas pode haver alguns limites para isso. Remember Vietnam. O modelo em que estou pensando é o do Vietnã. Sou apenas velho bastante para me lembrar do Vietnã. E o que lembro é que praticamente todo mundo nos Estados Unidos apoiava a guerra. Todos acreditaram nas mentiras, até que ficou claro que ela estava sendo perdida. Então Daniel Ellsberg conseguiu os papéis do Pentágono, que mostraram que tudo se baseava em um amontoado de mentiras. E houve um verdadeiro colapso da confiança pública no governo, em todas as suas instituições. Não apenas nos presidentes Johnson e Nixon, mas na própria presidência, na CIA, no FBI, nas Forças Armadas, todos sofreram um colapso da confiança pública. All of them had a collapse of public confidence. The credibility gap, it was called, it had a name. Chamava-se de lacuna de credibilidade, tinha até um nome. E toda uma geração de formuladores de política externa não conseguia emprego. Eram desprezados pelo público. Ninguém queria falar com eles. Alguns, como Robert McNamara, pediram desculpas de forma elaborada, pediram desculpas efusivamente. E eu me pergunto se algo assim poderia acontecer aqui com a guerra na Ucrânia, se isso poderia ser um desastre colossal. Quando ficar claro que as coisas não estão acontecendo como as elites disseram que aconteceriam, as pessoas podem começar a perceber: fui enganado, assim como fomos enganados no Vietnã. E isso poderia levar a um colapso da confiança pública nas instituições, que já estão muito enfraquecidas, como eu disse. Confidence in institutions, which are already very weak, as I said. And again, if that's E novamente, o Vietnã aconteceu, felizmente para as elites, em uma época em que a economia estava crescendo rapidamente. Isso não está acontecendo agora, e, portanto, essa margem de segurança não existirá. Fico me perguntando se poderíamos estar prestes a ver alguma instabilidade política na Europa. Nos Estados Unidos, já temos instabilidade política. Suspeito que nos Estados Unidos estejamos à beira de algum tipo de violência. Há muitas armas aqui, incluindo muitas armas automáticas. As pessoas não deveriam nunca esquecer esse detalhe. Então as coisas podem se tornar violentas aqui de uma forma que não aconteceriam na Europa. Mas na Europa, ainda assim, poderiam ocorrer manifestações de massa nas ruas, como a França já teve repetidas vezes. Não sei, talvez eu esteja exagerando na interpretação. O cenário que estou apresentando, o que você acha disso? the scenario I'm presenting, what's your take on it? No, it's just, we are all just trying to make sense of this. Não, é só que todos nós estamos tentando entender isso. E claro, olhar para a história e para esses casos faz muito sentido. Como historiadores, sabemos que cada caso se desenrola de forma diferente,
mas há certos paralelos com outros. O que me preocupa é algo como o Vietnã, no sentido de que a Guerra do Vietnã levou internamente a uma espécie de momento de meia-culpa e a percepção de que havia uma mentira. E nós tínhamos depois, o que foi never for bolas, desde o início, pudessem dizer, forgumânio, acreditei na cordera. They say like, oh my God, I was lied to, I believed the wrong thing. But just think about Corona. Mas pense no Corona, e em como a adesão ao Corona, e a adesão a toda essa narrativa de que a vacina é segura e eficaz, depois que tudo acabou, agora está levando a um longo período, que acredito que continuará, de simplesmente ignorar o assunto. É como se não falássemos mais sobre isso. Simplesmente ignoramos, inclusive na União Europeia, onde ainda existe a questão. O que aconteceu com aquelas mensagens de WhatsApp da von der Leyen? Qual foi todo o processo de corrupção envolvido na compra de todas essas doses de coisas que ainda precisam de toneladas e toneladas de... Bem, também há a questão do vazamento do laboratório. Esse é um assunto muito delicado. E tudo isso está sendo ignorado no momento, porque houve uma grande adesão a toda a narrativa. Na minha visão, os europeus, pelo menos uma grande parte do público, eu diria bem acima de 50%, talvez em torno de 60% ou 65%, compraram essa ideia e também, de certa forma, apoiaram emocionalmente essa abordagem. Então, fazer um meia-culpa, de fato, significaria que muitas pessoas teriam que fazê-lo. O que, na minha opinião, levará, em vez disso, a algo como podemos conversar sobre isso. Assim como na Alemanha. Tive uma discussão interessante sobre isso outro dia. Os alemães conseguiram fazer um meia-culpa em relação ao Holocausto. Eles nunca fizeram isso pelos 27 milhões de soviéticos mortos, certo? E Varsóvia, você sabe, o meia-culpa, como Willy Brandt em Varsóvia, foi dirigido aos poloneses, não aos soviéticos. Então, toda essa culpa é tão grande e houve tanta adesão que o melhor que podemos esperar são décadas de silêncio sobre o assunto. No pior dos casos, isso, é claro, levará à próxima repressão. É como no filme. Como perder a Primeira Guerra Mundial fez os alemães a setores da antimilitarização nos anos 30. Claro, claro. Bem, acho que um dos pontos positivos, eu diria, é que, novamente, quando eu era mais jovem, basicamente, se você não aparecesse no New York Times ou nas grandes redes, não tinha espaço. Você não conseguia falar com as pessoas. Enquanto agora, existem programas como este, por exemplo, que as pessoas podem assistir e elas têm acesso a uma visão alternativa. Essa opção simplesmente não existia, digamos, há mais de 30 anos. E agora existe. Acho que isso é muito significativo. Tenho sentimentos bem mistos em relação ao cara, mas o Tucker Carlson, obviamente, sabe, pode receber pessoas como o George Galloway. E sabe, você acaba ouvindo outras plataformas alternativas. Ele tem uma audiência enorme, enorme. E ele também convida algumas pessoas duvidosas, eu diria. Mas ainda assim. Então acho que essa é uma diferença aqui. E eu, aliás, durante o Vietnã, houve outra coisa. Tentaram usar o macartismo durante o Vietnã. Se você basicamente dissesse que o Vietcong representava em certa medida a vontade do povo do Vietnã, e há evidências disso, as pessoas tentavam chamá-lo de comunista. Isso já não funcionava mais. Esse era o ponto. Lembro-me muito bem de George McGovern, que foi o candidato democrata à presidência em 1972. Ele foi acusado de ser um agente do Vietnã do Norte. Isso não funcionou muito bem. Quer dizer, ele perdeu a presidência de qualquer forma, mas tinha uma plataforma. As pessoas, as mentiras do período McCarthy foram tão desacreditadas, tão extremas, que simplesmente deixaram de funcionar. E eu fico pensando, se as pessoas continuam mentindo, em algum momento isso acaba voltando para elas. E de novo, talvez isso seja otimismo demais. Estou tentando abandonar o pensamento ilusório, porque não deu muito certo no passado quando fiz isso. Mas, na minha visão da história, a mentira só te leva até certo ponto. No fim, quando a verdade está bem diante de você, como, por exemplo, se a Rússia vencer completamente a guerra que não deveria vencer, isso pode ser muito desmoralizante.
weren't supposed to win. That could be very discrediting. No, you're absolutely right, and I'm also very much Não, opposed não, to, você está absolutamente you know, certo. nihilism E eu também or sou like totalmente pure contra o pessimism, niilismo ou o like pessimismo everything puro, will- essa will- ideia de que will tudo end vai up in acabar em um nuclear holocausto holocaust nuclear de anyway. qualquer I mean, forma. that's- Quero dizer, that's isso não not ajuda em nada. É uma It's a possibilidade, possibility, mas but não é uma it's forma not- útil de it's not a pensar. helpful way of Então, em thinking. vez disso, veja bem, temos todos esses exemplos. Não somos os primeiros a passar por isso. Isso já aconteceu em outros momentos. E então a questão é, que tipo de dinâmica estamos vivendo? Quero dizer, também penso na Romênia, certo? I mean, I think also of Romania, right? The point is, like, Ceausescu thought A questão é que, como Ceausescu, ele achava que era popular até basicamente um dia antes de ser fuzilado. Dava para ver o choque em seu rosto, quando de repente as massas em Bucareste começaram a vaiar em vez de aplaudir. Ele teve que ser levado de helicóptero. Então essas coisas tendem a criar bolhas dentro de seus círculos de elite, e elas podem estourar. A pergunta é, estamos perto de um momento de estouro, ou a bolha vai apenas se expandir e engolir ainda mais pessoas, mantendo tudo em andamento? Well, my guess is it's going to pop. I just don't see how. Bem, eu acho que isso vai estourar. Simplesmente não vejo como pode continuar. O problema é que existem eleições, pelo menos em algum nível. Há eleições. E o que estamos vendo, não sou grande fã de nenhum desses partidos, é o crescimento dos partidos de direita. O AfD na Alemanha agora está igualado aos democratas cristãos, a Frente Nacional na França, o Partido Reformista no Reino Unido e, claro, Donald Trump nos Estados Unidos. Acho que tudo isso é uma reação à percepção pública de que foram enganados pelo establishment político existente. Os partidos antissistema é isso que eles são. É disso que se trata, política antissistema. E acredito que isso só tende a crescer. Não vejo isso diminuindo de forma alguma. Muito pelo contrário. I don't see this abating at all. I think quite the contrary. Yeah. No, the question then is, are the Sim. Não, a questão então é, as forças que estão atuando, e não estou falando de pessoas em uma salinha sombria, estou falando dos mecanismos sociológicos, são capazes de cooptar esses partidos e meio que transformá-los em partidos do regime? Quero dizer, assim como os verdes. Os verdes na Alemanha costumavam ser contra a guerra, e eles eram. E dá para ver como há pessoas na Alemanha que dirão que a AfD, em nível nacional, já se opted por esta língua de basically co-opted into this mainstream way when it comes to the war. On the subnational level, on the No local nível level, you still subnacional, find very local, strong ainda se anti-Russian encontram figuras war, fortemente contrárias à guerra. figures, but on the Mas no national nível level, nacional, people me told me disseram que o that AfD they já está, de is certa already forma, kind of alinhado on com a board ideia with de the- ser with aceitável para o being, establishment. you know, No fim das acceptable. contas, sociologicamente, é isso que os partidos precisam se tornar. Eles precisam ser capazes de entrar em uma coalizão para governar, certo? Então, isso é o que naturalmente aconteceria. Bem, eles precisam se adequar à estrutura da elite até certo ponto apenas para governar. É disso que se trata. To some extent, just to govern is what it comes down to. And the elite structure is E a estrutura da elite é como o governo permanente, o Estado secreto, chame como quiser. Ela está lá. Uma das figuras em quem eu realmente tinha grandes esperanças e que achava muito talentosa era Sarah Wagenknecht. Fiquei muito surpreso por ela não ter se saído melhor nas urnas do que se saiu. Acho que ela deixou de entrar no Bundestag por 1/10 de 1%. Achei isso trágico. by 1/10 of 1%. I thought that was tragic. Yeah, I mean, she still says they need a recount. Sim, quer dizer, ela ainda diz que é preciso uma recontagem dos votos, e o comitê atual está negando isso, porque dizem que tudo leva tempo, sabe? E que precisam de tempo para revisar. Então, provavelmente ela tinha os votos. Mas mesmo assim, se tinha, foi por uma margem estreita, cerca de 5%, certo? Mas, de novo, é um novo partido que se separou de um antigo, que não era muito mais popular do que ela. Então foi um ganho significativo. O problema é, claro, que na esquerda nem todo mundo concorda. Quer dizer, nem todos concordam com as políticas de esquerda que ela defende. Então é meio que um nicho, mas um nicho anti-guerra muito importante, e que infelizmente não entrou no Bundestag. Mas essa é a natureza do pessoal anti-guerra, não é? Eles são segmentados, divididos em diferentes partidos e assim por diante. É, claramente. Yeah, clearly, yeah. That's a problem. It's a real problem. I was hoping they would kind of coalesce. Isso é um problema.
Isso é um problema real. Eu esperava que eles se unissem em torno dela, mas isso não aconteceu em grande escala. Eu tinha alguma esperança de que George Galloway pudesse fazer algo semelhante na Grã-Bretanha. Mas, novamente, é muito difícil superar o fato de que ele realmente não tem um partido organizado por trás dele. Então, não há uma boa voz anti-guerra no nível político na Europa, nem nos Estados Unidos. Nenhum dos partidos se encaixa nesse papel. Eu acho sinceramente que Donald Trump é uma figura muito estranha. Por um lado, ele é incrivelmente beligerante. O que ele está fazendo na Venezuela, explodindo barcos e matando pessoas aleatoriamente no Caribe, é inacreditável. Seu apoio contínuo a Israel, não importa o que o país faça, permanece firme. Mas eu tenho a sensação de que ele realmente tinha a inclinação de querer encerrar a guerra na Ucrânia. Ele está apenas sob muita pressão do establishment. O problema com Trump é que, apesar de toda a sua bravata, ele, na verdade, não é muito durão. Essa é a minha impressão. E ele reage à pressão. Sim, quero dizer, a essa altura ele me parece um típico valentão, mas um típico valentão que é contra uma guerra mundial. Acho que esse é o tipo de guerra que ele não quer. Ele não é contra matar as pessoas comuns, é só a questão das táticas de intimidação, certo? O problema não é matar, é sem guerra mundial. A parte triste é que, nas circunstâncias atuais, isso nem é tão ruim. É como sabe, poderia ser pior. Vou te perguntar sobre o Japão, se não se importar. Minha pergunta é, pelo que entendo, a nova primeira-ministra, como é o nome dela, Takeishi, é uma militarista linha dura, admiradora de Margaret Thatcher também, e está aumentando os gastos militares. A pergunta óbvia é, o Japão é um arquipélago, uma série de ilhas. Rússia e China, bem, é muito difícil invadir ilhas, certo? Na história militar, existe algo chamado poder de contenção da água, que significa que é muito difícil invadir por mar. Então, basicamente, o Japão não tem nada com que se preocupar, nem mesmo em teoria. Por que eles estão gastando dinheiro com expansão militar? Why are they spending money on military expansion? Sim e não. Quero dizer, já falei isso em outros programas também, mas você nunca deve subestimar o quanto os japoneses têm medo de mísseis norte-coreanos. Os japoneses estão realmente assustados com isso. Muito assustados. Sabe, a ponto de que em 2015 eu estava aqui fazendo meu doutorado e os norte-coreanos lançaram seu primeiro teste de míssil atravessando o arquipélago japonês. Sim. E isso foi algo enorme. Foi enorme. Tão enorme que minha universidade nos enviou um e-mail dizendo algo como: foi anunciado que a Coreia do Norte fará um teste de míssil. Caso o míssil se desintegre sobre o Japão, destroços podem cair sobre Tóquio. Se você encontrar destroços de míssil, não toque neles. Avise as autoridades. Isso é insano, não é? É um nível insano de medo, mas é assim que até cidadãos comuns no Japão estão assustados com os mísseis norte-coreanos. Não é tanto sobre a China, e sim sobre a Coreia do Norte. E os militaristas podem se aproveitar disso, embora eu diria que o medo em si é bem real. Dá para ver isso refletido na forma como estão investindo em sistemas de mísseis e antimísseis de alta tecnologia. E agora, quando se observa como esses sistemas falharam em lugares como Israel, Ucrânia ou Irã, certo? Essa insegurança só se aprofunda. Então, de certo modo, faz os japoneses se sentirem vulneráveis não a uma invasão, mas à destruição em massa. Quero dizer, Tóquio, boom, destruída, entende? 15 milhões de mortos num instante. Esse é o tipo de medo que eles têm. Parece irracional, porém, porque eles também estão gastando muito dinheiro em coisas como porta-aviões e assim por diante. E sabe, é por isso que não fazem nada em relação ao problema dos mísseis. Quero dizer, o problema dos mísseis é provavelmente insolúvel. Sim, quero dizer. Depois há as questões secundárias, é claro. Outras coisas como as rotas marítimas de comunicação, as ilhas. O Japão precisa investir nisso, mas eles realmente tentam fazer isso em vários níveis, incluindo, e acho que isso é bom, por meio da guarda costeira.
porque a guarda costeira é uma força policial, não militar. Eles têm diferentes maneiras de tentar lidar com suas rotas marítimas vulneráveis. Grande parte do que isso envolve, basicamente, é uma série de hipóteses, cenários de EC. E é tudo sobre isso, basicamente. Isso pode acontecer, aquilo pode acontecer. Hipoteticamente, suponho que qualquer coisa possa acontecer. Alienígenas do espaço sideral poderiam nos atacar. Sabe, sempre é possível. Mas veja, sabe, quero dizer, Hiroshima e Nagasaki. Essas foram as bombas, certo? Elas erradicaram cidades e se gravaram na memória coletiva. E as rotas marítimas de comunicação, na verdade, os americanos de novo. Quando Perry veio ao Japão em 1853 com os navios negros, na narrativa popular, é como se ele tivesse ameaçado Tóquio, que iria bombardear a cidade, ou Yokohama e assim por diante. Certo? Não. Ele ameaçou afundar navios. E o comércio japonês precisava ser feito, o comércio interno, pelas rotas marítimas. Então ameaçar as rotas marítimas era como ameaçar, sabe, a fome. E foi isso que abriu o Japão. E sabe, as pessoas que eu estudei dizem isso. E elas aconselham os primeiros ministros. Então isso é um pouco como... Richard Cheney, durante a Guerra ao Terror, cunhou o termo a doutrina de 1%. Ele disse que, se houver 1% de chance de um país nos atacar, devemos tratar isso como 100% e nos preparar de acordo. Ele foi ridicularizado por isso, mas pode-se dizer que é exatamente o que todos estão fazendo. Pode-se dizer que é o que o Japão está fazendo. E se eles fecharem as rotas marítimas de comunicação? Bem, quais são as chances disso? Não muito altas. Mas vamos tratar como se fosse uma certeza e nos preparar de acordo. É notável como isso só se aplica a ameaças militares. Quero dizer, um exemplo é que se você olhar, por exemplo, para a pandemia de Covid no meu país, os Estados Unidos, ela matou 1,2 milhão de pessoas. Isso é mais ou menos o mesmo número de pessoas que morreram em todas as guerras que os Estados Unidos já travaram em toda a sua história. E por algum motivo, as pessoas não viram isso como uma ameaça militar. E bem, quanto estamos gastando para prevenir futuras pandemias? Sabe, uma porcentagem minúscula do que gastamos com o setor militar. Em outras palavras, existem todos os tipos de ameaças por aí, e o exército é apenas uma delas. Então pegam ameaças hipotéticas, as transformam em quase certezas, criam um inimigo imaginário, jogam quantias enormes de dinheiro nisso, e depois ignoram todas essas outras ameaças sérias, como pandemias ou mudanças climáticas. É uma situação meio curiosa. Sim, e nesse processo, você, é claro, destrói exatamente aquilo que está tentando proteger. O que nos leva de volta à União Europeia, que atualmente está destruindo seus próprios valores e sistemas democráticos sob o pretexto de tentar salvá-los. Eles estão fazendo isso, e também estão destruindo suas próprias economias, especialmente a da Alemanha, e de forma muito mais eficaz do que os russos. Eles mesmos estão causando isso com todas essas sanções. Quero dizer, a desindustrialização na Alemanha ocorre porque falta combustível para continuar sendo uma potência industrial. Esse é um problema sério, mas eles estão fazendo isso consigo mesmos. Sim, eles estão fazendo isso por conta própria. David, obrigado. Esta foi uma discussão muito interessante e obrigado por todos os paralelos que pudemos tentar desenvolver aqui. Para as pessoas que quiserem ler mais sobre o seu trabalho, onde elas devem ir? No meu site é thegibs.arizona.edu. Vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Algo a acrescentar? Não. Bem, é isso aí. Acho que foi uma boa conversa. Obrigado. Por favor, David N. Gibbs, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado.